Beleza, pessoal? Aqui é o Matheus Alberto. Trago para vocês aqui um vídeo sobre a montagem completa do motor da Honda Bros 160. Essa moto é 2019, porém o motor dela para montar é igual a qualquer outro modelo de motor da linha Honda 160. Eu desmontei tudo aqui para conferir a caixa de marcha. O objetivo principal dessa montagem do motor foi pela troca do rolamento do eixo primário que tinha estourado. E aí vou fazer agora a montagem completa. Primeiro, né? Eixo primário, engrenagem da quarta, arruela, anel de trava, depois a engrenagem da terceira, engrenagem. Essa daqui não tem arruela, ela só tem uma arruela aqui, ó. Essa é a engrenagem da quinta marcha, a engrenagem da segunda marcha e uma arruela. Entre a quinta e a segunda não tem arruela, só aqui no final. Essas arruelas dessa moto ela ajusta assim mesmo. Aqui desse lado é só a primeira, não tem mais nada não, nem arruela. No eixo secundário, já tá aqui com a trava, eu não precisei tirar essa engrenagem. Aqui vai uma arruela, outra arruela, o anel de trava, depois, né, essa engrenagem aqui vai aqui, essa engrenagem com uma arruela de encosto. Essas engrenagens aqui tem uma bucha por dentro. Cá, ó. A bucha, a arruela também é do mesmo jeito. É uma arruela com pressão que dá trabalho para encaixar aqui, ó. Do outro lado, essa engrenagem, uma arruela de encosto, a bucha, a outra engrenagem. E tem esse calço aqui. É só isso. As engrenagens são fáceis de identificar. No eixo secundário, a maior é a primeira, a segunda maior é a segunda e sucessivamente. Segunda, terceira, quarta e quinta. Montado o conjunto do câmbio. A carcaça aqui do motor do lado direito, né? Eu vou montar o rolamento aqui que teve que ser substituído. Os outros rolamentos já foram avaliados e estão em bom estado. O rolamento que vai aqui na carcaça é o número 6203 da marca Nash, que é uma das marcas original. Encaixou o rolamento. Tem dois calços e dois parafusos também. Observação: usar uma gota de trava-rosca em cada parafuso desse. Com a carcaça apoiada em dois tocos de madeira, que eu estou usando aqui para improvisar. Qualquer um pode fazer isso também. Se não tiver suporte motor, né, para montar, vou colocar aqui o virabrequim. Pode ser montado o virabrequim ou o câmbio primeiro. Vem aqui com o eixo do balanceiro. Esse rolamento saiu aqui, no caso não tem problema nenhum, ele vai encaixar na carcaça. Os dois eixos do câmbio. Agora, com essa facilidade da arruela não ficar saindo daqui, porque ela tem pressão, aí dá para encaixar esses eixos aqui com bastante facilidade, ó. Os eixos do câmbio. Agora
os dois eixos do garfo seletor e os dois garfos seletor. Dois garfos seletores são do mesmo tamanho e um pouco menor, que vai no eixo, fica sozinho aqui, ó. Um de cada vez, montar aqui. Lado correto. Aqui. Esse. Agora esse daqui. Ainda não podemos encaixar o eixo ali por causa do trambulador. E essa peça daqui, toma cuidado com os pinos, ó. Eu removi e guardei só separado. Lado correto. A esfera do contato neutro para cima. Encaixar um garfo aqui do eixo primário. E aí empurra o pino no alojamento dele. Vem com o outro aqui. Os dois de uma vez tem que encaixar as pontas aqui, ó, no eixo trambulador. A pontinha de cada garfo. Modifica a posição e encaixou. Pronto. Vai fazer um teste rápido na caixa. Vamos ver qual marcha que estava. Estava em quinta, quarta, terceira, segunda e primeira. Se você quiser fazer acompanhamento, se estiver montando a caixa, tiver qualquer dúvida, dá para fazer observando marcha por marcha. Primeira, neutro, segunda, terceira, quarta e quinta. Voltando, neutro. Vou deixar na posição do neutro. Não há necessidade nenhuma de ficar lambuzando isso aqui com óleo, igual eu vejo, já vi alguns vídeos aí por curiosidade. Eu não... Depois você vai colocar o óleo do motor dentro e o próprio óleo já vai entrar lubrificando isso daqui. Se você ficar jogando óleo aqui na engrenagem, vai pegar o óleo na junta e vai danificar a vedação na hora da montagem. E além do mais, você fica sujando a mão tudo de óleo, né? Aqui, as pino guia. Agora a gente tem que passar silicone na carcaça. Eu vou passar nessa carcaça aqui que eu vou montar por cima. Deve ser espalhado uma camada fina de selante para motor. Aqui eu estou usando silicone de alta temperatura. É o que eu uso, eu apenas uso esse. Qualquer marca de alta temperatura. E eu só indico esse daqui, silicone de alta temperatura. Uma camada fina na junta. E é só montar aqui. Selecionar os parafusos da carcaça e colocar todos em volta do motor. Para facilitar, quando eu desmonto, eu deixo os parafusos separados em saquinhos, conforme as etapas. O meio do motor está aqui. Coloquei todos os parafusos e só apertei um pouquinho cada um deles para poder o silicone já espalhar. Então, para poder apertar todos os parafusos de uma vez, eu vou ter que encaixar essa peça aqui, o tensor da corrente comando, a corrente comando, para poder instalar essa parte aqui que segura o tensor e tem esse encaixe aqui para poder não deixar a corrente comando cair. Então
Agora eu vou poder colocar o parafuso que fecha a carcaça e atravessa esse suporte. Tem um parafuso que vai aqui e um parafuso mais curto que só serve para segurar ele aqui. Eu apoio um pouquinho mais para cima porque tem uma folga para poder ficar bem pertinho da corrente comando, né, e evitar da corrente cair enquanto a gente faz a montagem. Eu apoiei ele empurrando um pouquinho para cima e apertei os parafusos. Agora vou poder fazer o reaperto geral em todos os parafusos. Vou começar aqui de cima, apertar um por um e fechar aqui em cima de novo, dessa forma aqui. Os de fora também, tá? Aperta todos os parafusos corretos e aplica o torque correto neles. Quem tiver noção de apertar esse tipo de parafuso aqui na mão, foi a primeira vez que está montando um motor, uma coisa assim, dá uma olhadinha no manual e verifica qual o torque correto, né? Adquire o torquímetro e aperta de acordo com o torquímetro. Não sei se vai dar para perceber, só pela imagem, o tipo de esforço que eu estou fazendo aqui para apertar cada parafuso desse. Estou procurando dar uma noção aqui de aperto. Eu mesmo não uso torquímetro para apertar esse tipo de parafuso, não. Só com a chave. Depois eu vou aproveitar e colocar o interruptor do neutro, que é chamado de sensor do neutro aqui. Esse lado aqui para cima, borrachinha de vedação no lugar. Mesmo aperto dos outros parafusos. Depois eu virei o motor só para colocar esse parafuso aqui, que fica desse lado. É o último parafuso que fecha a carcaça do motor. Esse daqui, ó. Agora eu já vou usar o meu suporte e montar motor. Mas dá para fazer isso aqui tudo simplesmente em cima de uma mesa, né? Bom, já instalei aqui no meu suporte, né? Lembrando, quem não tiver suporte pode fazer na mesa mesmo, só vai dar um pouco mais de trabalho para segurar o motor enquanto aperta os parafusos, né? Vou colocar aqui então a peça do eixo balanceiro, aqui é o lado esquerdo do motor, lado do volante do motor, a arruela e porca. Eu não vou entrar em detalhes, em especificação de torque de todos os parafusos não, mas é muito simples, né? Baixar um manual na internet e procurar saber qual o torque específico. Então eu vou só apertar os parafusos no manual que conforme o teu costume. Bom, não sei se alguém vai contestar muito isso daqui, mas ó, uma ideia para calçar, para apertar um toquinho de madeira. Gostou aqui? Canhão 17, extensão. Apertar o suficiente aqui. Aperto moderado. Ver se dá pra ver aqui, ó. Bem apertado aqui. A parte do balanceiro do lado esquerdo. Eu já quero montar esse lado aqui e deixar ele pronto. Travei dessa forma que eu ainda não tenho todos os fixadores desse motor, né? Quem faz como pode, né? Não tem, a gente não tem condições de comprar tudo de uma vez só. Então aqui é o seguinte, magneto, né? Correntinha do comando já está aí no lugar, ó. Isso que tem que colocar essa parte. Agora o volante do motor aí, que é o magneto. Tem um rolamento que vai aqui no eixo, a engrenagem da placa de partida, girando ela para saber se está funcionando normal. Rolamento,
o volante do motor não tem arruela por dentro, não tem. Encaixar aqui na chaveta, o rasgo da chaveta do volante do motor, quando ele encaixa certinho, ó, não tem folga, ó. Apertar a porca aqui do volante do motor. Depois eu mostro aqui como que eu fiz para travar. Aqui com o mesmo toquinho de madeira eu calcei aqui, ó, um eixo da espessura do pino da biela e travei aqui. Montar a engrenagem do motor de partida, pino e bucha de calça. Os pinos guia da carcaça, tampa do estator. A junta, essa junta aqui eu estou até reaproveitando a junta que estava aqui, essa junta modelo mais moderno, ela é metálica, então não tem problema nenhum reaproveitar ela, desde que ela estiver boa e não estiver dobrada. Tampa do estator. Só encaixar ela aqui. Todas as peças encaixam tem que encostar, só que essa aqui tem essa borrachinha aqui, ó. Às vezes ela fica faltando meio milímetro aqui para fechar, ó. Isso é normal. Parafuso da tampa, os dois maiores ficam nos locais onde são instaladas as buchas guia. O restante dos parafusos são do mesmo tamanho. Justamente eu vou apertar os dois maior e depois ajustar todos os outros. Uma sequência de aperto, 2 rodadas. Eu vou encostar primeiro, depois vou voltar reapertando todos. Aí sim eu venho reapertando os parafusos. Vou virar ao lado do motor para montar a embreagem. As primeiras peças que eu indico para você estar montando aí são essas do trambulador aqui, o seletor da marcha. Aqui tem uma arruela, um parafuso especial, encaixa aqui no braço do seletor da marcha e a mola. Vou encaixar ele aqui primeiro. Segura o braço tensor aqui com uma das mãos e aperta com a outra para poder o ressalto do parafuso encaixar ali certinho. É só apertar normal aqui. Depois colocar a estrela do seletor da marcha. Tem 2 pinos pequenininhos aqui, ó. Por isso que eu removo eles lá e deixo aqui na estrelinha guardado para não ter perigo de perder, são muito pequenos. Aí você pode instalar eles aqui. Aliás, tem que passar ele só quando passar o braço do seletor para cima aqui. Aqui tem que segurar ele com a molinha. Ainda é mais fácil do que instalar ele depois, tá? Esse eixinho aqui. Coloquei os 2 pinos, ó, aqui. Estrela do eixo, trambulador. Aí eu tô apoiando o braço
do seletor da marcha aqui com essa chave, só para empurrar a mola aqui, ó. Aí eu venho com a estrelinha, procuro o encaixe dela certinho aqui. Geralmente eu já vou montar com o câmbio no neutro. E a posição do neutro é essa parte aqui, ó. É só colocar o parafuso e apertar. Geralmente coloca-se um pingo de veda, na verdade, né, o trava-rosca, né? Coloca trava-rosca também nesse parafuso aqui, por causa dele movimentar. Agora eu vou fazer mais um teste, mas para isso eu preciso instalar o eixo do câmbio. O eixo do câmbio tem uma arruela aqui, encaixa a mola, vai nesse pino aqui. O restante eu já acompanho assim, praticamente sozinho, né? Vou colocar o pedal de câmbio aqui só para verificar o engate das marchas. Vou engatar todas as marchas. Primeira, voltou para o neutro, segunda, terceira, sempre movendo o eixo primário. Quarta, quinta. E aí é só voltar as marchas de novo. Já está feito mais um teste aí na caixa de transmissão. Como montar a bomba de óleo do motor da 160 e da 150 é o mesmo modelo de bomba, com alguns detalhes diferentes na engrenagem ali que vai na engrenagem do virabrequim. Então é o seguinte, ó, tem um rolete aqui dentro, né, uma engrenagem menor e uma maior. O óleo entrando aqui, quando ele passa no local mais estreito, ele pressiona expulsando o óleo, enviando o óleo para a parte de cima. Aí vou instalar aqui os dois aqui dentro da carcaça da bomba. Fica dessa forma aqui. Depois tem uma tampa metálica. Essa tampa ela é de aço. Eu já desmontei essa parte só para verificar. Eu recomendo desmontar quando há alguma suspeita de danos na bomba, principalmente quando tem muito pó de ferro no motor. Igual era o caso aqui do rolamento, eu desmontei para limpar e verificar se as engrenagens não estavam gastas. Pronto, tampou. Vem com um parafusinho que tem aqui, ó, só para fechar mesmo. É bom apertar esse parafuso bem apertado também. Certificar que ele não vai perder, né? Apertou aqui. Dois pinos guia. E é só encaixar a bomba aqui. Essa bomba não tem nenhuma junta. Só encaixar ela aqui. Esse pino e a engrenagem vai ser encaixado depois. Não precisa se preocupar no momento com ele. Colocar os dois parafusos. E apertar normalmente. Bom, a próxima peça que eu vou montar aqui, vou indicar para montar também a engrenagem do balanceiro. Tem uma chaveta que vai aqui. Tem que ser colocada antes da engrenagem. A chaveta. Depois a peça do balanceiro, contrapeso e a arruela e porca. E no caso da engrenagem, o jeito que eu achei mais favorável de travar para apertar foi assim. Colocar essa engrenagem aqui, já coloco ela no ponto. O ponto da engrenagem coincide aqui. Depois vem com essa ferramenta aqui, que é uma parte de uma engrenagem também. E vai instalar ela aqui, ó.
Certifique-se que a engrenagem está no ponto correto. E aqui é só colocar a outra chaveta na engrenagem que vai no virobrequim também. Essa daqui já passa por aqui mesmo, certinho. Só colocar essa engrenagem aqui, faz par com a campana da embreagem. Só que essa daqui só tem jeito de apertar depois, né? Colocando filtro centrífugo, mas é depois da embreagem agora. Agora tem que ser instalado a campana de embreagem. Instalar a bucha da campana dentro da campana. No modelo que não tem partida pedal, é só essa parte aqui. Tem uma argoela que vai aqui, ó. Aqui no cubo da embreagem, vamos montar os discos de embreagem. Esses discos aqui são novos, porque os que estavam aqui estavam gastos. Observe o corte aqui do disco, sempre tem uma quina, fica para o lado. Eu vou deixar aqui para esse lado de dentro. Ó. Eu sempre coloco todos para o mesmo lado. É só colocar um disco metálico, um disco de fibra, disco metálico e fechar com o disco de fibra. O primeiro de fibra e o último de fibra. Platô de embreagem. Tem uma bolinha aqui, ó, que coincide com a que tem aqui no cubo. Aí montou aqui. A argoela daqui já está aqui, ó. Agora eu vou empurrar. Estou mais acostumado a mexer com aqui, tem 4 parafusos. Está muito estranho essa daqui pro meu gosto. Aí, vou instalar aqui. Os discos vão todos alinhados até o último. Quando chegar no último disco, só o último, eu vou virar ele, né? Tem que ser virado aqui pro lado e pegar esse encaixe daqui. Certificado que a embreagem está bem encaixada. Vou colocar a argoela e porca. A argoela e a porca. Para travar a embreagem, eu fiz um sistema de travar aqui no pinhão. Tem que engatar a quinta, segunda, terceira, quarta, quinta. Para não esforçar muito, né, o câmbio, porque eu também não tenho fixador da embreagem. Se tiver o fixador, é só instalar ele aqui. Para quem não tem, é mais fácil fazer uma assim, ó, com um pinhão próprio da moto. Encaixa ele numa chapa, só fazer 2 furos que serve no pinhão e vai travar lá no pinhão e vai encostar no lado mais firme que você encontrar na carcaça. Do outro lado vai fazer muito menos esforço porque está em quinta, né? Então podemos apertar aqui tranquilamente usando esse sistema. Depois eu vou virar lá no pinhão e vou mostrar como é que ficou a trava lá. Aqui, é só apertar aqui normalmente. Aí travou aqui no pinhão, ó. Eu só simplesmente vai encostar aqui, ó. Não deixa dar arranco, né? Não deixa tomar distância para evitar de bater aqui quando for apertar lá. E aí essa peça aqui vai segurar no eixo secundário firmemente. Pode voltar para neutro se quiser, ou pode continuar com a transmissão em quinta mesmo, não tem problema. Agora é só encaixar aqui as molas.
essa peça aqui e os 3 parafusos. Tem que apertar um pouco de cada vez, cada um deles, até encostar, né, na peça. Levando um de cada vez para a peça ajustar por igual. Lembra mais um detalhe: disco de embreagem, antes de ser instalado novo, ser colocado no banho de óleo pelo menos 30 minutos antes da montagem. Agora o rolamento da embreagem. Finalmente podemos colocar o filtro centrífugo. E a porca de aperto, que agora no motor da 160 é sextavada. Para travar essa parte, eu não arrisco fazer de maneira diferente. Você tem que usar uma ferramenta parecida com essa, ou que seja feito com uma parte de uma engrenagem idêntica aos dentes dali, ou que seja comprada pronta, tá? Encaixou certinho ali, ó. Ao fazer esse procedimento, certifique-se bem que a corrente comando ali do outro lado, ela não está embolando ali na engrenagem lá dentro, porque senão corre o risco de danificar ela ali. Enquanto rodar aqui, a corrente está lá. Eita galo! Aí, bem apoiada a ferramenta, vai fazer o aperto aqui da peça. Pronto, bem apertado. Vou aproveitar que a ferramenta de travar já está aqui e vou colocar a tampinha aqui. A junta, não cheguei a trocar ela não, mas ela saiu perfeita. Para ajudar a apertar mais firme, tem muita ferramenta dessa que tem um furo aqui, é só atravessar a outra para poder fazer um pouco mais de esforço aqui. Essa é sacanagem desse galo, é só começar a gravar e aí ele começa a cantar. Vou colocar aqui mais um pino aqui com a engrenagem da bomba de óleo e o pino da engrenagem. Tem um chanfro aqui, ó, que vai encaixar coincidindo com o chanfro que tem dentro da engrenagem lá dentro, ó. Ela é quadradinha de um lado ali e a ponta do pino é afinado já para poder encaminhar o encaixe lá dentro, guiar ela praticamente. Aí encaixa o pino por dentro e também tem que já guiar também os dentes da engrenagem aqui para
encontrar aqui em cima. Vai encaixar da engrenagem da bomba de óleo, colocar a tela do filtro de óleo. Então tá aqui então a tela do filtro de óleo, fica aqui no fundo. Os dois pinos guia. Vamos colocar então a junta da tampa. Essa daqui também está sendo reutilizada. Tampa da embreagem deve ser verificado. Esse pino aqui que encaixa aqui, né? Que é onde que aciona a embreagem, né? Ele costuma cair da tampa. Se por acaso não tiver desmontado nada aqui, vou colocar o pino aqui. Verifica o retentor também se não é vazamento. Então, montar a tampa, já tudo pronto aqui, conferido. Tampa da embreagem, só encaixar ela aqui. Verificar aqui se a haste está correta. Agora é só colocar os parafusos correspondentes à tampa. Aqui, então é só colocar eles de acordo com os maiores, né? Os locais que são maior. E tem alguns aqui que são menor um pouco. Geralmente eles ficam aqui do lado de cima. Tem um que segura essa haste aqui que estava até estragado, vou ter que procurar outro para colocar. Ele também deve ser um pouquinho maior. Só verificar aqui. Geralmente o parafusinho que está mais sujo, meio enferrujado, deixa eles embaixo. E os mais novinhos ficam em cima, né? Aqui parece que a carcaça também deu algum detalhe aqui, não quer passar. Fruto de alguma manutenção errada anterior, né? Consegui outro parafuso, né? Para substituir aquele. O parafuso tamanho ideal, coloquei aí. Reapertei todos os parafusos, né? Mesmo esquema que eu ensinei aqui na tampa lateral, do outro lado. Aperta todos um pouco de cada vez, depois reaperta de novo para assentar a junta. Agora eu vou colocar o motor centrado aqui e mudar novamente a posição. E vamos montar a parte de cima do motor. Vamos observar aqui se não tem nenhuma sujeira na superfície da junta, do cilindro. Vou aproveitar aqui antes de montar qualquer coisa, fazer um reaperto nos prisioneiros. Porque se esses parafusos aqui ficar bem firme, é mais difícil acontecer de estragar a rosca, né? Aquele problema de espanar a rosca lá na carcaça. Apesar de ficar um pouquinho mais difícil de desmontar só a parte de cima depois, eu vou reapertar eles aqui para ficar bem firme aqui, ó, os prisioneiros do motor. Uma chave de raio, ó, na medida 12, encaixa ali perfeitamente. E no guia, é nesses dois lugares aqui da carcaça do motor. Junta do cilindro nova. Infelizmente não tinha original, recomendo sempre usar, principalmente essa junta da parte de cima original. Gominha para segurar a corrente. Montagem do cilindro e pistão. O mais fácil para se montar o pistão, principalmente quando ele está novo, é tirar um pouco aqui para fora, né? Encaixa os anéis, né? Monta com óleo, depois puxa o pistão aqui para fora um pouco, o suficiente para tirar o pino aqui do lado, e aí coloca a trava de um lado, vou encaixar o cilindro aqui com o pistão no lugar.
Passa a corrente comando por dentro do bloco. O tensor também tem que passar juntamente e encaixa a biela junto do pistão aqui. Eu vou conectar o pino do pistão na biela agora. Então temos que segurar aqui, ó, a biela no local certo, empurrar o pino. Talvez tenha que rodar o pistão aqui um pouco até acertar o local para o pino encaixar aqui na biela. Depois eu vim, até no manual fala isso aqui, coloca um pano debaixo do pistão para poder não correr o risco da trava cair para dentro do motor. É a travinha nova, um pistão novo. Kit de pistão, se for usado, também pode fazer o mesmo procedimento, só que ele tá usado, é um pouco mais fácil de encaixar os anéis. Aí pode encaixar do jeito convencional mesmo, né, com o pistão aqui no lugar primeiro, depois vem com o cilindro. Bom, a travinha leva uma parte dela primeiro aqui, encaixa ela do lado, depois é só torcer aqui com o jeito, encaixando a trava. Desarravado aí o pino do pistão, do outro lado já está com a travinha. Aí já pode remover o paninho e já pode descer o restante do pistão aqui, ó. É só equilibrar aqui assim o cilindro, ó, e movimentando ele aos poucos até o pistão entrar na camisa do cilindro aí. No caso, está sempre observando aqui, desceu essa peça aqui, ó, ela fica agarrando dentro do cilindro às vezes, então tem que puxar a correntinha do comando e fazer esse processo aqui ao mesmo tempo, ó. Às vezes engarrancha aqui, ó, por dentro o tensor, aí é só descer o cilindro agora. Toma cuidado também em colocar a mão no pistão e colocar a mão assim debaixo de onde que vai a junta, para evitar vazamento. Não fazer isso, tá? Não pegar ali com a mão suja de óleo. Na hora de montar o pistão aqui, a gente sempre passa óleo, né, nos anéis, para poder a primeira partida não danificar, né? Aí tá montado o cilindro no lugar. Ó, ainda dá para ver aqui por dentro também, a corrente de comando tá certinha lá dentro. Vou colocar então a junta do cabeçote. Primeiro tem que colocar o guia, né, da corrente de comando. Depois os pinos guia no cilindro. Limpar toda a superfície onde vai a junta. Para colocar a junta do cabeçote agora, essa junta aqui vai montar ela seca, tá? Sem passar nada nela. Porque o furo que passa a lubrificação é muito fino. É um risco muito grande se passar cola nessa junta aqui e vier a tampar esse furo aqui. Vou colocar a junta. Passar a corrente de comando por dentro, o guia e o tensor. E sempre passo ela pelos pinos guia aqui também. Vou encaixar o cabeçote agora. Cabeçote. Instala ele aqui. Superfície da junta limpinha. Tem que passar a correntinha por dentro. Dois parafusos, um aqui e as 4 porcas e arruelas do cabeçote. Parafuso 10 mm. As arruelas dos parafusos que vão as porcas. Daqui do cabeçote.
porca do cabeçote. Nós vamos só encostar eles aqui, ó, né? E agora eu vou vir com o torquímetro. O torque correto das porcas do cabeçote são 33 Nm, 3,3 kg. Segue o andamento conforme eu vou fazendo aqui, apertando um pouco em cada parafuso, pelo menos umas 3 etapas antes de chegar ao torque final. Os outros dois parafusos é entre 1 e 1,2 kg de aperto. Vou apertar no manual mesmo. Meu torquímetro não tem escala abaixo de 2 kg. Os dois parafusos aqui da lateral do cabeçote, ó. Com o máximo cuidado para colocá-los com o mesmo aperto. Ponto da corrente comando. Colocar a corrente comando no ponto primeiro. Verificação do ponto, é necessário verificar aqui, ó, no volante do motor, uma indicação do ponto, um traço ou uma letra T que vem aqui no volante do motor e coincide aqui com essa marca na carcaça da tampa lateral, ó. Aí podemos observar, ó, que tem a letra T escrita lá dentro, ó, bem pequena, e ela tem que ficar com a marcação alinhada aí com a da tampa, do jeito que tá essa daqui. Aí depois, com a coroa do comando na mão, né? Agora a gente vai desatar aqui, ó, a corrente comando e tirar a gominha. Tirar a gominha daqui. Toma cuidado para não puxar a corrente com muita força. Corre o risco de sair no ponto lá, né? Aí a bolinha da coroa do comando fica para cima. Os dois tracinhos vai ficar alinhado com essas duas quinas do cabeçote aqui, ó. Dessa forma aí, vamos encaixar ela aqui no comando e observar o ponto novamente, se ele por acaso não saiu aqui embaixo. Aqui, ó.
vai ficar reto aqui com essa parte, os dois tracinhos da coroinha, e aqui tem que estar na letrinha T de novo, ó, tá certinho. Aí identificou que tá certo, é só colocar os parafusos aqui. Vou colocar os parafusos aqui então. Montando os parafusos com certo cuidado, né, para não deixar eles cair aqui, né? Um detalhe que tem que prestar muita atenção é agora, porque eu acho mais importante fazer dessa forma que eu vou falar aqui, para não correr risco da corrente pular um dente aqui, porque tem que segurar aqui embaixo para poder apertar esses parafusos. E se a corrente estiver bamba, corre o risco dela saltar um dente lá dentro. Então é preferível apertar um pouco com a mão, pegar o tensor da corrente, esse é o tensionador, né? E instalar ele aqui primeiro. Lembrando, né? Temos que apertar esses parafusos, mas a gente tem que ter um apoio bem firme ali e a corrente comando tem que estar tensionada. Então vamos colocar o tensionador, é só enroscar aqui o parafuso que fica dentro dele e apertar um pouco, só para ele parar recolhido aqui. Vou pegar ele aqui com a junta nova e instalar. É só acompanhar e instalar ele aqui normalmente. Aperta os dois parafusos. Depois que você apertar os dois parafusos, aí você vai soltar a mola do tensor aqui, ó, lentamente. Só para ela tensionar a corrente aqui direitinho. Ó, sozinha, você vai só soltar e a mola vai esticar a quantidade necessária para regular a corrente no ponto ideal. Não há necessidade de empurrar com a chave. Aí, para não esquecer também, esse parafuso aqui, porque agora o tensionador ele é automático, né? Ele vai fazer regulagem sozinho. Vou pegar o parafuso e tampar aqui. Ó, olho no peixe e olho no gato. Não esquece de jeito nenhum de reapertar aqui, né? Só uma encostadinha, porque esse tipo de parafuso aqui, eu não sei porque, aqui no tensor ele trava de uma forma que depois nada tira. Então vou só empurrar levemente, a borrachinha já veda. Agora apertar esses dois aqui, né, sem nenhum problema. Aí tem que segurar a chave aqui, ó, com a mão, segurar aqui embaixo e apertar aí ao mesmo tempo. Talvez se der para encostar em algum lugar. E aperta. Tem o torque de aperto correto também. Caso tiver alguma dúvida, né, é só consultar o manual. Aqui eu vou apertar moderadamente, né? Normalmente com as mãos aqui e conferir várias vezes para ver se está certinho. Depois que colocou tudo e apertou, sempre recomendo, igual eu já li em alguns manuais, né? Dá umas 2, 3 voltas aqui, ó, para ver se está tudo ok. Fazer isso aqui. Esse barulho não precisa preocupar, que é da engrenagem da partida, porque ela está solta ainda, sem o motor de partida. Ó. Rodou bastante, parou no ponto de novo, confere de novo se está certo aqui. Eu mesmo conferi aqui embaixo, conferi. Tá batendo certinho. O ponto está correto. Encerrado o ponto do motor. Agora fazer regulagem de válvula. A válvula, como desmontou e montou de novo, apesar de não ter mexido, a regulagem pode alterar um pouco. Folga das válvulas então é 0,8 na admissão e 0,24 no escape.
0,08, né? Corrigindo a admissão. Tá bem justa essas válvulas aqui. Vou regular aqui, solta a contraporca de cima. Desparafusa aqui o parafuso um pouco. Encosta a porca de novo e testa. Eu vou testar aqui com calibre de lâmina 0,10 mesmo. Vou deixar ele um pouco mais justo para fazer a admissão. Tem que ficar um pouquinho menos que 10. Como eu não tenho o calibre de lâmina fracionado, eu vou usar o de 5 em 5. Deixar um pouco mais justo nesse caso aqui. Passou justo o de 10, para ficar com aproximadamente 0,08. Sempre tem uma tolerância pequena, tá? Então, se ficar um pouquinho mais justo ou um pouquinho mais folgado, não tem problema. Acho que aqui achei a folga ideal, ó. Tá passando justo, mas nem tanto. É só segurar bem firme o parafuso, que tem vezes que começa a deslizar junto e apertar. Parece que essa porca aqui nem tá muito boa. Apertar em cima. Só uma coisa que eu recomendo vocês terem bastante cuidado com esse cabeçote. Ele tem um acabamento muito ruim de quina. Eu já me cortei muito com ele aqui, ó. Tomar bastante cuidado. Essas quinas aqui é cheia de corte aqui mal afiado, então é um perigo de cortar. E depois de reapertar a contraporca, confere de novo, porque às vezes o parafuso roda um pouquinho e muda a regulagem. Aqui tá quase que a mesma coisa ainda. A de admissão tá pronta então. De escape, que é para ficar com 24, eu vou colocar só um pouquinho maior que 20. Calibre de lâmina 0,20. Não falta muito para passar aqui, então tem que apertar. Tem que soltar a válvula bastante, né? Mesma coisa, solta a contraporca. Estava bem apertado. Já pode ir até tentando encaixar a lâmina aqui, ó. Na hora que encaixou, uma encostadinha aqui no parafuso, sem apertar muito. Encosta o contraporca e verifica a folga. Novamente, deixar ela um pouquinho mais folgada. Passar pouca coisa de 20 já tá bom. Já é bastante folga 20, né? 24. Então eu vou passar o calibre de lâmina praticamente normal aqui, ó, sem ser muito justo. 20, porque eu não tenho ele fracionado. Se pegar o 25 e deixar ele bem justinho também dá certo. Mas eu quero deixar a válvula um pouquinho mais justa do que o normal. 24 é uma folga bem grande. Vou colocar aqui 20 e apertar. Eu já montei várias vezes com 12 de folga e deu certo. Mas o manual pede uma folga maior. Então, para o funcionamento ficar perfeito, né? Nem toda moto aceita ficar mais justo, tá? Então, vou deixar aqui com 20. Ó, calibre de lâmina 20. Confere de novo depois de apertar. Aí ele passa sem oferecer muita resistência. Mas ele está passando justo. O de 20, certinho? Regular de válvula conferida. Continuando aqui o processo da montagem. Vou virar o motor aqui só para vocês verem. Instalar o parafuso do bujão do óleo. Esse daqui vou colocar novo com a arruela. Se tiver qualquer problema, eu recomendo fortemente você trocar, porque é um parafuso barato por um problema aí que pode causar na carcaça do motor grave, né? Então, sempre coloca novo a arruela de vedação e parafuso quando desconfiar de qualquer defeito. Apertar esse tipo de parafuso é sempre o mínimo necessário para não vazar. Os outros acessórios, sensor de velocidade,
Tá aqui. Vai encaixado aqui, ó. O anel de vedação desse aqui tá perfeito. Qualquer dúvida, também substitui ele, né? Tem só um parafuso que prende ele aqui. Tampa da porca do magneto e tampa do visor do ponto. Instala elas. Não aperta muito isso daqui também, porque ele trava fácil. O mínimo possível para não vazar óleo nem perder a peça. Se tiver alguma dúvida, aperta somente assim, que não tem como fazer muito esforço. Aí você vai saber o aperto necessário para apertar essas tampas. Sensor de temperatura. E a arruela de vedação está aqui também, ó. Arruela de cobre. Também não é necessário apertar exagerado. Sonda lambda. Tem que girar o cabo dela junto, porque senão corre o risco de estragar ele aqui, né? É uma peça também que não convém apertar muito. Ó, o suficiente também para ela não soltar, nem vazar. Vela de ignição. Essa vela tá boa, tá? Toda vela que tirar ela vai ficar assim marronzinha mesmo, não tem como. Essa vela tá bem boa, apesar dessas manchas. Ela não tem nenhum sinal de desgaste aqui no eletrodo. Montar a vela. Qualquer coisa, coloca um pingo de óleo na rosca dela para ficar mais macio para enroscar aqui. Não tem problema. Enroscar a vela é assim, tem que ir com ela com a mão primeiro e depois com a chave para não correr o perigo de colocar ela torta. Ela tem que enroscar assim leve e só quando ela encostar lá no fundo da peça, lá, quando ela encostar aqui a parte da arruela de vedação, que a gente vai apertar. Quando a vela está usada, uma meia volta aqui já é o suficiente. Deu até mais de uma meia volta. Pronto. Não precisa esganar a vela, apertar ela toda. O anel de vedação já vai fazer a pressão certa aqui. Quando a vela é nova, precisa girar um pouco mais, né? Tá bem apertado. Vou colocar também o motor de partida. Motor de partida, revisado também. Eu recomendo sempre quando tirar o motor de partida assim, que é um pouco mais difícil fazer manutenção, que revisa ele, troca a escova se necessário, antes de montar, porque dá mais trabalho para tirar, né? Aqui já estava tirado. A borrachinha desse está bem justa. Para cá, isso aqui acontecer, só passar uma gotinha de óleo aqui na vedação, já vai encaixar com facilidade. Aí bem pouquinho para não parecer que está vazando a diferença. Aqui vai só um parafuso aqui por enquanto. O outro parafuso tem que ser instalado lá no lugar, porque vai o cabo aqui, né, negativo. Vou até deixar ele assim, depois eu reaperto os dois. Aqui eu vou colocar a vareta de óleo também, depois eu vou explicar porquê, já vai aqui. Instalo também a tampa, né, da corrente do comando, a tampa da coroa, vai aqui. Vou deixar a tampa aberta porque agora o óleo vai ser colocado aí por cima.
já para lubrificar o comando e descer lubrificando as peças. Por isso que eu falei para colocar todas as tampas embaixo, já colocar o óleo aqui, essa é a última coisa que vai fazer, é tampar a tampa do cabeçote, antes de levar o motor para a moto, né? Vou colocar um óleo aqui, já vai lubrificar tudo aqui. A tampa de válvula eu acho importante passar silicone nela, nem tanto que é para evitar o vazamento, mas porque ela junta, ela não para aqui, ela fica soltando, né? Então passar silicone aqui debaixo da junta, colocar a junta, na verdade aqui a guarnição, né, de borracha, para ela poder parar aqui e não sair, né? Aí no caso o silicone até ajuda a vedar também, é o mesmo que eu passar no motor ali no meio, serve para passar aqui na carcaça, passa aqui também, para a junta ficar aqui, guarnição. Tem um pino aqui, que é o pino do óleo, né? A própria borrachinha da guarnição tem um acompanhamento que vai nele. É só tampar aqui agora, depois pôr o óleo. Colocar os 4 parafusinhos da tampa. Aperto manual, também não é necessário usar torquímetro nem nada. Só não exagerar muito, né? São parafusos finos de 6 mm. Ok. Vocês lembram quando eu falei no começo, quando eu fui montar a caixa? Se alguém que estiver assistindo ainda, acompanhando o vídeo, que eu falei que não precisava jogar o óleo nas engrenagens. Pois é, colocou o óleo aqui, ele desceu. Provavelmente parou aqui no fundo, né? Mas depois, o motor tá fechadinho, tá? Eu já verifiquei, mencionei todos os itens aí, os acessórios em volta do motor para selar ele. Estão todos instalados. Aí, inclusive, o motor de partida também fecha, tá? Só toma cuidado aqui, ó, com o suspiro do motor, se virar de cabeça para baixo, ele vaza. Isso aqui pode deitar ele no chão, não precisa ter um suporte desse. Mas aí tá com o óleo aqui dentro. Eu vou virar ele para um lado, ele vai nas engrenagens, vou virar para o outro. Ele já vai lubrificar todas as engrenagens aqui desse jeito, ó. Em banho de óleo lá dentro, já tá tudo lubrificado, ó. Precisa ficar jogando óleo um por uma ali? Acho que não, né? Então, tá pronta a montagem do motor. Eu vou estar instalando ele na moto, porém não vou filmar a instalação completa não, porque esse motor aqui na Bros dá bastante trabalho para instalar ele de volta. O passo a passo do motor completo, né, é esse. E motor novo, tudo arrumadinho, fechou. Prontinho o motor. Só peço aí que você tiver acompanhado o vídeo até agora, que se ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aí, junto a nós aí nos vídeos, clica no sininho das notificações para receber novos vídeos, né? Deixa seu like aí também, ajuda a gente aí que está começando agora, né? Esse vídeo vai ficando por aqui, obrigado por assistir e até o próximo, valeu! Cada dia que passa, aumenta mais o trabalho para uma manutenção de uma moto que era simples antigamente. Agora, existe 2 cabos de acelerador, onde era um só. Mangueira para ligar o tanque, 1, 2, 3, 4 mangueiras para ligar no tanque. Antes era uma só no carburador. Fiação, o chicote da moto só subia um cabo para ligar o estator. Agora tem que ligar um punhado de cabo na injeção eletrônica, sensor, atuador, cabo de sonda. Cada dia que passa mais acessório. E agora ainda tem o ABS com um tubo que passa aqui no meio.
Então tem que aumentar o preço da mão de obra também, porque tem muita coisa para fazer a mais.